Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos estudar a estrutura patrimonial e de resultado das empresas. Para iniciar, vamos verificar alguns conceitos básicos. Vamos ver o que o autor Nelson Gouveia tem a nos dizer sobre o conceito de contabilidade. É um sistema muito bem idealizado que permite registrar as transações de uma entidade que possam ser expressas em termos monetários e informar os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira em uma determinada data. Notem que o autor chama atenção para duas palavrinhas no seu conceito: registrar e informar. A contabilidade de uma empresa funciona como qualquer segmento da economia. O que uma indústria faz? Uma indústria pega mão de obra, recursos materiais, recursos físicos, recursos ambientais, pega tudo isso, processa e transforma num produto acabado. A contabilidade, ela age da mesma maneira. Ela pega dados econômicos e financeiros. O que vem a ser dados econômicos e financeiros? Tudo que uma empresa compra, tudo que ela vende, tudo que ela paga, tudo que ela recebe. Então, a contabilidade pega esses dados econômicos e financeiros, processa e transforma isso num produto acabado. O processamento é o que o autor chama de registro. Então, ela pega os dados, registra e transforma no produto acabado, que é o que o autor chama de informação. Então, há uma entrada de dados, há um registro, um processamento e lá na frente sai a informação. Portanto, o produto da contabilidade é dar informações. Com que finalidade que a contabilidade dá informações? Com a finalidade de auxiliar o processo decisório, auxiliar o processo de tomada de decisões. Portanto, para que a contabilidade possa exercer bem esse papel de auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão, é necessário que a contabilidade tenha dois requisitos que são fundamentais. O primeiro é que tem que ser uma contabilidade fidedigna, tem que ser uma contabilidade bem feita. Para isso, é importante que se quebre aquele paradigma de que o departamento de contabilidade de uma empresa é aquele setor onde todas as coisas erradas são feitas, seja para enganar o governo, seja para enganar os credores e investidores. E quem são as pessoas que tomam decisões a partir das informações contábeis? São os que nós chamamos de usuários da contabilidade. São aquelas pessoas que utilizam a contabilidade no dia a dia. Para exemplificar, nós podemos citar, por exemplo, o sócio, o acionista. Qual é a diferença entre sócio e acionista? O sócio é o proprietário das empresas que nós chamamos de limitadas. Aquelas empresas que o nome termina com aquela sigla assim, LTDA. E acionistas são os detentores de ações. São os proprietários das empresas, sociedades anônimas. Sociedades anônimas são aquelas empresas que podem comercializar as suas ações nas bolsas de valores. As sociedades anônimas, elas, para que nós possamos distingui-las bem, são aquelas empresas que ou começam o nome com aquele termo companhia, aquela sigla CIA, ou termina com o termo sociedade anônima, que é a sigla SA. Por exemplo, Petrobras SA é uma sociedade anônima. Companhia Energética do Estado de São Paulo é outra sociedade anônima. Uma começa com CIA e a outra termina com SA. Os sócios, os acionistas, estão preocupados em verificar a contabilidade para analisar qual é a segurança e a lucratividade do seu investimento. Então, esses são os dois pilares básicos da sua análise. Que lucro estou obtendo e com que grau de risco? Depois, nós temos os gestores. Vamos entender como gestores todas aquelas pessoas que administram uma área da empresa, ou um setor, ou um departamento, ou uma atividade. Os gestores utilizam-se da contabilidade para o fluxo contínuo das informações para gerir melhor as informações econômico e financeiras. Vamos ver o exemplo de um supermercado. Um supermercado que trabalha com código de barra.
Todas as vezes que a moça do caixa pega aquele produto e passa no leitor de código de barra, todas as informações contábeis são geradas a partir dali. Ali ela está naquela atividade do registrar. O gerente comercial sabe a cada instante qual foi a margem de lucro de cada produto vendido naquele dia. O gerente financeiro sabe quanto há de recursos em cada um dos caixas do supermercado. Daí ele vai fazer as suas projeções do dia. Se tem recursos sobrando, se tem recursos faltando e quais são as decisões que ele vai tomar em cima disso. O gerente de suprimentos sabe qual é o nível de cada item no seu estoque. Porque à medida em que a moça do caixa vai passando o produto no leitor de código de barra, vai dando baixa automaticamente no estoque que está lá no almoxarifado. Então, os gestores utilizam-se da contabilidade para as mais variadas decisões do cotidiano. Depois nós temos os financiadores, aquelas pessoas que emprestam dinheiro para a empresa, normalmente as instituições financeiras. E as instituições financeiras estão preocupadas em analisar os seus clientes para quê? Para verificar qual o limite de crédito que pode liberar para cada um e qual a taxa de juro que ele vai aplicar em cada empréstimo. Pois, quanto maior o risco, evidentemente, maior será a taxa. Portanto, os financiadores estão preocupados com o recebimento do dinheiro emprestado. Esse é o grande objetivo da análise que os financiadores fazem da contabilidade das empresas. Temos depois os fornecedores, os credores, ou seja, aquelas pessoas que vendem a prazo para as empresas. Eles, da mesma forma que os financiadores, estão preocupados com a segurança do recebimento do crédito. Não adianta fazer uma venda bem feita e depois não receber. Portanto, os fornecedores estão preocupados também com a segurança, com o recebimento do crédito referente à venda executada. Temos depois o governo. O governo ele se utiliza da contabilidade para poder cobrar impostos. Nós temos uma brincadeira quando nós dizemos que o governo ele é como se fosse um acionista da empresa. Mas é uma brincadeira que faz um certo sentido, porque o governo ele participa do lucro da empresa. Quando a empresa ofere o lucro, o governo fala assim, empresa, olha, 1/3 desse lucro é meu, que são os impostos que ele cobra. E o governo é um acionista que só participa das horas boas, ele só participa do recebimento do imposto, da divisão do lucro, né? Quando a empresa dá prejuízo, ele não faz um cheque de 1/3 do prejuízo e fala, olha empresa, está aqui para te ajudar. Portanto, o grande objetivo do governo ao analisar a contabilidade das empresas é poder cobrar impostos. Bom, além do governo, dos financiadores e fornecedores, nós podíamos citar aí ainda outros usuários, como as pessoas físicas, a imprensa, os sindicatos, enfim, há uma infinidade ainda de outros usuários que se utilizam da contabilidade no dia a dia para suas tomadas de decisões. A contabilidade se segregou em pelo menos 3 grandes áreas. A contabilidade financeira, também chamada de societária, a contabilidade fiscal e a contabilidade gerencial. Qual é a diferença entre elas? A contabilidade financeira é aquela contabilidade voltada para o público de forma geral. Daí ela ser chamada de contabilidade societária, porque está voltada muito para a sociedade. É aquela contabilidade que as empresas publicam nos jornais, que está no seu site, que ela encaminha para os bancos quando eles solicitam, que encaminha para os fornecedores para análise de crédito. É também a contabilidade que os investidores do mercado de capitais analisam para investir ou não na empresa. Então essa é a contabilidade financeira, também chamada de contabilidade societária. A contabilidade fiscal é a contabilidade societária ajustada para atender às exigências do governo. Há uma série de componentes na contabilidade que o governo não aceita. Por exemplo, ele não aceita despesas sem comprovantes. Toda despesa para o governo tem que estar devidamente comprovada através de nota fiscal ou recibo. Então, a contabilidade fiscal é a contabilidade tributária, é aquela contabilidade voltada
para as exigências do fisco. Para entender bem, vamos, por analogia, verificar a nossa situação, das pessoas físicas. Todo ano nós temos que entregar a nossa declaração de imposto de renda. Essa declaração de imposto de renda é como se fosse a nossa contabilidade fiscal. Então vejamos o exemplo. Supondo que você teve no ano 10 mil de receitas e 4 mil de despesas. Portanto, você teve um lucro de 6 mil. Supondo que essa despesa de 4 mil foi toda com educação, toda com escola, dos seus filhos ou sua. Então, o que acontece? A contabilidade financeira vai mostrar que você teve um lucro de 6 mil. Só que para o governo, para o fisco, ele só aceita uma despesa de aproximadamente 2.200 com educação. Então, embora você tenha 4 mil de despesa, você só pode declarar 2.200 por dependente. Então, como fica a sua demonstração do resultado? Fiscal, receita de 10 mil, despesa de 2.200, portanto, um lucro de 7.800. Não obstante, então, você ter um lucro de 6, você pagará imposto sobre 7.800. Essa é a diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade fiscal. No entanto, para demonstrar o resultado fiscal, nós não fazemos dessa forma: receita 10 mil, despesa 2.200, lucro de 7.800. Há um livro na contabilidade que se chama LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Esse livro, nós começamos com o lucro da contabilidade societária, nesse caso 6 mil, e adicionamos os 1.800 que nós pagamos a mais de despesa com educação, a mais do que o fisco permite. Então, nós partimos do lucro de 6 mil, mais 1.800 que foi o excedente, e chegamos ao lucro fiscal de 7.800. Portanto, nós saímos da contabilidade financeira e chegamos na contabilidade fiscal, fazendo os ajustes que o fisco determina que seja feito. Depois nós temos a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial é a contabilidade voltada para os gestores. Por exemplo, supondo que a empresa teve um lucro de 300 mil, teve 1 milhão de receitas menos 700 mil de despesas. E o gerente comercial quer ver esse lucro de 300 mil por produto. Supondo que a empresa trabalhe com 10 produtos. Ele quer saber quanto foi o lucro de cada um dos 10 produtos. O gerente regional quer saber como se deu esse lucro de 300 mil por filial, por estado, por região. Então, a contabilidade gerencial, ela pega os dados da contabilidade financeira e segrega de acordo como os gestores desejam ver aquela informação. Seja por produto, seja por estado, seja por filial, por região, por área de negócio, enfim. Ela pega a contabilidade financeira e segrega por produto, oferecendo as informações para que os gestores possam tomar as suas decisões. Vamos agora entrar no tópico da estrutura patrimonial. Aqui nós vamos quebrar a primeira grande dificuldade do leigo em contabilidade. Vamos entender o que é um tal de ativo, um tal de passivo e um tal de patrimônio líquido, conforme pode ser observado nesse quadro. O ativo é o que nós chamamos de bens e direitos. O passivo são os deveres e obrigações, ou seja, a dívida para com terceiros, e o patrimônio líquido é o capital próprio. Vamos entender bem isso. Quando dizemos que no ativo nós temos os bens e direitos, temos que tomar só um cuidado. São os bens e direitos que irão gerar benefícios para a empresa, seja no presente, seja no futuro. Portanto, se você fez uma venda a prazo e tem contas a receber, mas se o seu cliente faliu, possivelmente você não receberá esse valor. Então, é um direito que você tem, que é contas a receber, mas como ele não vai gerar benefício porque o seu cliente faliu, ele também não pode ficar no ativo. Ele tem que ser transferido para perdas. Então, nós temos nesse quadro o ativo, que são os bens e direitos, o passivo, que são os deveres, as dívidas, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Daí, então, nós temos a situação patrimonial, a estrutura patrimonial
de uma empresa. Vamos ver um exemplo, como se eu estivesse fazendo a sua contabilidade. Então, supondo que você tenha 5 mil em dinheiro. Então, nós vamos lançar lá na sua estrutura patrimonial um caixa de 5 mil. Aí você me diz que tem mais 10 mil em conta bancária. Você tem conta no banco A, no banco B, no banco C, somando todas, chega a 10 mil. Então, banco mais 10 mil na estrutura patrimonial. Eu te pergunto, o que mais que você tem em dinheiro? Você me fala, olha, eu tenho uma aplicação financeira em CDB, outra num fundo, outra em caderneta de poupança, e somando todas as aplicações chegamos a 20 mil. Portanto, lançaremos mais 20 mil lá na sua estrutura patrimonial. E eu vou te perguntando, o que mais que você tem em dinheiro? Você me fala, olha, eu teria mais 3 mil se eu não tivesse emprestado para um colega aqui da sala, e ele ficou de me pagar no dia seguinte, não pagou até hoje. Então, você tem mais um direito de 3 mil a receber. Direito é uma conta de ativo, então vamos lançar aí na sua estrutura patrimonial 3 mil de contas a receber. Eu te pergunto, e aí, o que mais que você tem de bens? Você me fala, olha, eu tenho um apartamento que vale em torno de 200 mil, embora não esteja todo pago. Não tem problema, então ele vale 200 mil, vamos lançar 200 mil na estrutura patrimonial. E eu vou perguntando, o que mais que você tem? Você me diz, olha, eu tenho também um carro, um veículo, no valor de 40 mil. E o que mais, né? Vamos seguindo, perguntando, e você diz, olha, eu tenho móveis, eu tenho computador, DVD, enfim, geladeira, tem todos os utensílios de uma casa. Então, se somarmos o valor de todos, chegamos a 22 mil. Portanto, se nós somarmos o que você tem em caixa, o que você tem no banco, o que você tem aplicado, o que você tem a receber, o valor do seu apartamento, o valor do carro, o valor dos móveis e utensílios, chegamos em 300 mil. Então, a esses 300 mil, nós damos o nome de ativo, ou seja, são todos os seus bens e os seus direitos. O ativo também é chamado de patrimônio. Os mais antigos usam muito esse termo. Fulano tem um patrimônio de tanto. O que é isso? É o carro, é a casa, é a fazenda, é o dinheiro, é o que o fulano tem. Então, podemos dizer que o ativo é o total do patrimônio de uma pessoa. Aí você me fala assim, você lançou tudo que eu tenho de bens e direitos, só que tem muita coisa aí que eu estou devendo. Tem coisas aí que eu fiz empréstimos, financiamentos. Falo, tá bom, então me diz aí quais são suas dívidas. Você fala, olha, sabe aquele meu apartamento de 200 mil? Na verdade, eu só paguei 50 até agora. 150 eu estou devendo. Então, nós vamos lançar lá na outra coluna um financiamentos a pagar no valor de 150. Você me fala, olha, sabe aquele carro de 40? Na verdade, eu tirei num consórcio e eu sou uma pessoa de sorte. Fui sorteada na primeira assembleia. Então, eu devo o carro quase todo. Então, você ainda deve 30 mil do carro. Lançamos lá nas suas dívidas. Aí você me diz assim, aqueles móveis e utensílios também, eu dei uma porção de cheques pré-datados por aí para os lojistas onde eu comprei. Então, você ainda está devendo 15 mil, por exemplo, de móveis e utensílios. Então, nós registramos lá isso como um contas a pagar. E eu vou te perguntando, o que mais que você deve? Você fala, olha, eu fiz a minha declaração de imposto de renda e além de tudo que eu paguei de imposto no ano, eu ainda tenho mais 3 mil a pagar. Então, vamos registrar lá, impostos a pagar. São as suas dívidas para com o governo. E eu te pergunto o que mais que você está devendo, Você me fala, eu tenho lá em casa também umas eiras. Sabe o que são eiras? Eiras é faxineira, passadeira, cozinheira, enfim, são as suas auxiliares lá da sua casa, E você tem que pagar o salário delas do mês passado e você ainda deve 2 mil de salário lá para as suas eiras. Então, se nós somarmos o que você deve de financiamento, de consórcio, de contas a pagar para o governo e para os funcionários, você tem uma dívida total de 200 mil. A esses 200 mil nós chamamos de passivo. Passivo exigível, daí o termo exigibilidades, que é quanto que você está devendo para terceiros. O termo exigível, porque em algum momento será cobrado essa dívida. Todo mês você vai receber lá na sua casa um boleto do banco dizendo, olha,
pague tanto referente ao financiamento da casa. Todo mês você tem que pagar lá o salário das eiras. Então, tudo isso tem um prazo, tem uma data para ser pago. Daí o termo passivo exigível. Portanto, se o ativo compõe o patrimônio de uma empresa, ao pegarmos o ativo de 300 mil e reduzirmos a dívida de 200 que temos para com terceiros, sobra 100 mil, há um saldo de 100. Então, ao pegar o patrimônio e reduzir a dívida, sobra 100. Então, nós chamamos isso de patrimônio líquido, ou seja, é o patrimônio total líquido das suas dívidas. O patrimônio líquido, salvo algumas exceções, ele é composto de lucros acumulados e do capital. O capital é o investimento que o acionista fez na empresa. Por exemplo, supondo que em determinada fase da sua vida, o seu pai te entregou 70 mil. Então, esse foi o seu capital. Foi um investimento que o seu pai fez na sua carreira profissional. A partir daí, você comprou alguma coisa aqui, vendeu outra ali e apurou um lucro de 30 mil. Então, o lucro somado ao capital, nós chegamos ao patrimônio líquido de 100 mil. Então, o patrimônio líquido é o que a empresa deve para os acionistas. Se eu resolvesse fechar essa empresa hoje, eu teria que pegar os 300 mil de ativo que ela tem, pagar 200 mil para terceiros e devolver 100 mil para o dono. Por que devolver 100 mil para o dono? Porque 70 ele investiu e 30 teve de lucro. O lucro de uma empresa pertence ao dono. Ninguém investe valores numa empresa a troco de nada. Quem investe quer receber depois o lucro, que é o rendimento daquele investimento efetuado. Então, aqui nós temos a estrutura patrimonial de uma empresa. Tudo que ela tem, que é o ativo, e tudo que ela deve, que é o passivo e o patrimônio líquido. O passivo ela deve para terceiros, daí nós chamarmos de passivo exigível, e o patrimônio líquido ela deve para o dono, que é o que ela está devendo, então, pelo investimento e pelo lucro auferido no período. Notem que o ativo é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Isso não é uma mera coincidência. É porque se eu tenho 300 mil de ativos, se eu tenho 300 mil de bens e direitos, alguém teve que me financiar. Eu tive que buscar recursos em algum lugar. E onde que eu busco recursos? Ou eu busco recurso no mercado, que é o passivo exigível, ou eu busco recursos com os donos. Portanto, não é uma mera coincidência essas duas colunas serem de igual valor. Elas sempre serão de igual valor. Daí o termo balanço patrimonial. Esse equilíbrio entre as duas colunas, esse balanço, esse equilíbrio, é o que migra esse nome de estrutura patrimonial para balanço patrimonial, como nós estamos acostumados a ouvir. Nós sempre ouvimos assim, a empresa publicou o seu balanço, a empresa fechou o ano com seu balanço em tanto. Então, balanço é o nome que se dá à estrutura patrimonial de uma empresa. E repetindo, o fato das duas colunas serem iguais não é uma mera coincidência. É porque no ativo eu tenho as aplicações de recursos e no passivo e no patrimônio líquido eu tenho a origem dos recursos. E o balanço, ele é uma posição estática, ele é uma fotografia do momento. Esse balanço que está aí, com ativo de 300 mil, é a sua fotografia econômica e financeira nesse momento. Qualquer transações que nós efetuarmos daqui em diante, altera-se essa situação patrimonial. Por isso eu ter dito lá no início que é fundamental que a contabilidade seja feita no tempo certo, porque a cada transação essa situação patrimonial vai se alterando. Por exemplo, vamos fazer aqui algumas simulações. Supondo que você recebeu aqueles 3 mil que você tinha emprestado para o seu colega. Então, o que aconteceu com o seu balanço? O seu caixa aumentou 3 mil, o seu caixa que era 5 foi para 8, e o seu contas a receber, que era 3, ficou 0. Então, não mudou o total do ativo, mas mudou a sua situação patrimonial. Você tem mais dinheiro agora do que você tinha há alguns minutos atrás.
Na sequência, você mandou pagar o salário de 2.000 das ERAs. Portanto, seu caixa, que era 8, caiu para 6, e as suas dívidas, o seu passivo exigível, também foi reduzido em 2.000, porque você já não tem mais a dívida de 2.000 com salário. Então, mudou a sua situação patrimonial. Seu ativo caiu para 298 e o seu passivo exigível caiu para 198. Depois, você fez uma compra de mercadorias a prazo no valor de 30.000. Mercadorias é um bem, portanto, é um ativo. Então, nós vamos entrar com um estoque de mercadorias, ou simplesmente um estoque lá no ativo, aumentando em 30.000. Mas como você não pagou ainda, então lá no passivo também aumentam suas dívidas em 30.000, entrando lá uma conta chamada de fornecedores a pagar, ou seja, fornecedores de mercadorias. Portanto, aumentou o seu ativo em 30, em compensação, suas dívidas também aumentaram em 30. Na sequência, houve um aumento de capital também no valor de 30.000. Seu pai chegou para você e falou, olha, toma mais 30.000 em dinheiro para você aumentar os investimentos na sua empresa. Então, vai entrar 30.000 no seu caixa que era 6 passa para 36, e lá no patrimônio líquido, seu capital que era 70 passou para 100. Então, houve uma entrada de recursos para a empresa em função de um aumento de capital efetuado pelo acionista. Na sequência, você fez uma venda de mercadorias. Você pegou aquele estoque de 30 e os revendeu por 80. Bom, notem que até o item anterior, nós tínhamos apenas ali trabalhado no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Quando a venda de mercadorias, como nesse item agora, vai surgir uma outra demonstração tão importante quanto o balanço, que é a chamada demonstração de resultado. O que vem a ser resultado? Resultado é o lucro ou o prejuízo que uma empresa tem. O resultado de uma empresa, ele é composto de 3 grandes itens: as receitas, os custos e as despesas. A receita menos o custo e menos a despesa, eu vou chegar no lucro ou no prejuízo. Então, nesse caso aqui, a empresa teve uma venda de todo o seu estoque por 80.000 a prazo. Então, 80.000 entra lá na demonstração de resultado, como receita, e os 30.000 saem do seu ativo, porque você não tem mais aquele estoque, e vão para a demonstração de resultado como custo da mercadoria vendida. Portanto, você teve uma venda de 80, uma receita de 80, menos um custo de 30, então você teve um lucro de 50.000 nessa transação. Então, note que o balanço não está fechando, porque entrou 80.000 de contas a receber no ativo e saiu 30.000 de estoque do ativo. Então, o ativo aumentou 50.000, mas o passivo e o patrimônio líquido não se alteraram. Então, quando eu tenho um lucro, para eu fechar o balanço, eu tenho que pegar o lucro da demonstração de resultado e transferir esse lucro para lucros acumulados lá no patrimônio líquido. Portanto, eu pego 50.000 de lucro, transfiro para o patrimônio líquido, que já tinha 30 de lucros acumulados, e eu vou ficar, então, com 80.000 de lucros acumulados. Qual é a diferença de lucros acumulados para o lucro da demonstração de resultado? O lucro acumulado que está lá no balanço, no patrimônio líquido, é o lucro de toda a vida da empresa. Se a empresa tivesse 50 anos de existência, aquele lucro de 80.000 é o lucro que se deu ao longo desses 50 anos. O lucro da demonstração de resultado é o lucro do ano em curso, do ano em questão. Daí a demonstração de resultado se chamar demonstração de resultado do exercício. Esse E de exercício significa ano, ano social, exercício social, que é o ano contábil. Então, a demonstração de resultado é uma demonstração anual. Ela mostra as vendas, que é a receita, os custos e as despesas de um determinado ano. Quando eu viro para o dia 1º de janeiro do ano seguinte, eu começo a minha demonstração de resultado do zero. Portanto, ao transferir o lucro de 50.000
da demonstração de resultado por patrimônio líquido, agora o balanço fecha. Agora eu tenho 408 mil de ativos e tenho também 408 mil de passivo mais patrimônio líquido. Para finalizar a demonstração de resultado, supondo que no período houve despesas de 10 mil e elas ainda não foram pagas. Então entra 10 mil na demonstração de resultado, então o lucro que era 50 cai para 40 e como ainda não foi pago, vai entrar lá em contas a pagar no passivo. Então lá no patrimônio líquido, o lucro que era acumulado de 80, como houve 10 de despesa, o lucro acumulado vai cair para 70 mil. Então, como que se compõe os 70? Era 30 de lucros acumulados que eu tinha até o ano passado, mais 40 de lucros que se apresenta na demonstração de resultado desse ano. E por fim, supondo que os acionistas decidam em assembleia que 30% desse lucro de 40 mil deve ser distribuído para eles. Porque, já que o lucro pertence aos acionistas, eles podem decidir o que fazer com o lucro da empresa. Essa distribuição de lucro é o que nós chamamos de dividendos. Dividendo, portanto, é a parte do lucro que é distribuída para os donos. Então, eles decidiram que 30 mil será enviado para eles, mas eles deram um prazo de 60 dias para a empresa efetuar o envio do dinheiro. Então, o que vai acontecer? O lucro acumulado, que era de 70, menos 12, que vai ser distribuído, que é 30% de 40, o lucro acumulado cai para 58 mil, e como a empresa só vai enviar esse dinheiro daqui a 60 dias, então lá no passivo exigível vai entrar lá uma conta chamada de dividendos a pagar, no valor de 12 mil. Então eu tirei 12 do patrimônio líquido, de lucros acumulados, e mandei lá para o acionista, lá para o passivo, para ser enviado para o acionista, o valor de 12 mil dividendos a pagar. Vejam, portanto, que nós fizemos aí 8 simulações e o balanço do final está fechadinho. 408 contra 408. Por que isso? Porque para cada transação contábil eu faço no mínimo 2 lançamentos. Foi o que nós fizemos ao longo dessa simulação. Portanto, o balanço sempre vai fechar. Porque em contabilidade não tem essa assim, olha, entrou 3 mil no caixa. Bom, mas esse 3 mil veio de onde? Ah, jamais saberás. Não, esse 3 mil veio de um contas a receber. Então, eu sempre lanço o de onde veio e o para onde foi, que são as origens e as aplicações de recursos. Vamos aos conceitos das contas de resultados que nós vimos na DRE. Receita. Receita é o que popularmente a gente chama de faturamento. Quando ouvimos alguém falar assim, minha empresa faturou 1 milhão, é sinal que ela teve receitas de vendas no valor de 1 milhão. Ou receitas de prestação de serviço. Custo é tudo aquilo que está relacionado ao processo produtivo de uma empresa. Tudo aquilo que faz parte da produção. A matéria-prima, o salário dos funcionários envolvidos na produção, as horas das máquinas e equipamentos. Então, é tudo que está relacionado com o processo produtivo. E despesa é tudo aquilo que está relacionado com os gastos da área administrativa e da área comercial. Então, eu tive lá despesa no meu departamento pessoal, na minha área financeira, na contabilidade, com marketing, com propaganda, tudo isso é despesa. Despesa, portanto, está relacionado ao processo administrativo e ao processo comercial, enquanto custo está relacionado com o processo produtivo. Então, este é o conceito das contas de resultado. Para melhor compreensão do conteúdo da aula de hoje, indicamos a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro do Nelson Gouveia, intitulado Contabilidade Básica, da editora Arbra, e do livro Curso de Contabilidade para Não Contadores, dos autores Sérgio Iudícibus e José Carlos Marion, da editora Atlas.